Estas pessoas gostariam de levar uma vida normal, mas não podem. Elas acreditam que são o alvo de interesses sinistros. Estão convencidas de que foram abduzidas por algo que não é deste planeta. Abduzidos por OVNIs. Tudo começa com uma aparição. Uma esfera gigante de luz era monstruosa, do tamanho de uma casa de 2 andares. Horas que desaparecem de suas vidas, o lapso de tempo. Minha primeira lembrança consciente é a de ter caído com violência no carro na estrada, como se tivesse despencado. Meu lapso de tempo foi de 1h30, não lembrava de nada. Esses acontecimentos estão envoltos em um mistério que invadiu a vida dessas pessoas, forçando-as a sair em busca de respostas para questões além de nossa compreensão. Minha primeira pergunta foi: será que humanos podiam ser abduzidos por OVNIs? Quanto mais mergulhavam no mistério, mais questões surgiam. E assim, eles se tornaram investigadores de OVNIs. Tenho o depoimento de centenas de pessoas desesperadas pedindo ajuda. Quando investigam o próprio passado, elas chegam à conclusão assustadora de que foram seguidas desde a infância. Ray nos perguntou sobre algo estranho na nossa infância e eu disse, mas o que podia haver de estranho na nossa infância? Para trazer lembranças profundas à tona, eles recorreram à hipnose e se defrontaram com uma possibilidade difícil de aceitar, mas também impossível de ignorar: abdução alienígena. Agora são assombrados pela única conclusão a que conseguiram chegar: suas vidas jamais serão as mesmas. Mas a história deste homem mal começou. Como os outros abduzidos, ele também viveu a experiência de lapso de tempo, mas ao contrário dos outros, ainda não tentou mergulhar em seu subconsciente para resgatar suas lembranças, porque teme o que pode descobrir. Eu quero saber, mas ao mesmo tempo não quero. Isso pode me ajudar ou pode me enlouquecer. Talvez ele só tenha perdido a noção do tempo. Ou talvez, assim como os outros, ele chegue à conclusão de que foi abduzido. Todos têm uma história para contar. Talvez tenham sido vítimas de um delírio em massa. Ou talvez eles sejam o tema do próximo capítulo de um conto bizarro da civilização moderna. Ninguém imagina como será o fim desse conto, mas se as histórias dessas pessoas forem comprovadas, será a maior revelação de todos os tempos, que mudará para sempre a vida do modo que a conhecemos. Estamos sozinhos no universo? Esse é um dos maiores mistérios de todos os tempos. Durante séculos, os humanos têm visto coisas no céu e imaginam se alguém se aproxima. As histórias sobre OVNIs são inúmeras e tornam-se mais estranhas a cada década. Nos últimos 30 anos, houve uma reviravolta surpreendente: abduções alienígenas. A abdução é o ponto mais bizarro e perturbador dentro do mistério dos OVNIs. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas já alegaram ter sido abduzidas, mas o número tem aumentado cada vez mais com o passar dos anos, desde que o primeiro caso foi registrado. O caso Betty e Bert Hill tornou-se um dos casos mais clássicos de abdução. No início dos anos 60, o casal, uma operária e um carteiro, alegou ter sido seguido por uma espaçonave enquanto viajavam para New Hampshire à noite. Eles viram uma luz brilhante e perceberam em seguida que não sabiam o que havia acontecido durante 2 horas. No início, eles tentaram esquecer o fato, mas então, Beth começou a ter pesadelos aterrorizantes. Ocultas em seu subconsciente, suas lembranças eram de ter estado a bordo de uma espaçonave alienígena e de ter sido examinada. A maioria das pessoas que ouvia a respeito do caso não estava disposta a penetrar em terreno tão sinistro. Mas Raymond Fowler e Dr. J.L. Reineck ouviram o depoimento do casal Hill pessoalmente. Os dois eram dotados de raciocínio científico e consideravam a si próprios céticos. No entanto, eles estavam prestes a ser submetidos a uma transformação de suas crenças, uma transformação que faria com que ambos se tornassem mais tarde lendários investigadores de OVNIs.
Eu me lembro de que ouvi o depoimento dos Hill antes de eles serem investigados e acabamos por reunir um grupo pequeno, eu e um outro investigador. Nós olhávamos aquelas pessoas e pensávamos como estas pessoas podem mentir com uma expressão tão sincera. Nós achamos que não podia ser mentira, não podia ser. Eles realmente acreditam que algo aconteceu a eles. E sem dúvida algo aconteceu. E seja lá o que tenha sido, um caso real de abdução física, simplesmente não sabemos. Mais relatos semelhantes continuaram a chegar. Relatos que sempre traziam as mesmas características. Alguém viu uma luz brilhante no céu. A luz os alcançava. Quando se davam conta, horas haviam desaparecido de suas vidas. Tentavam ignorar o incidente, mas se viam subitamente assolados por pesadelos com lembranças estranhas da infância. Se tivéssemos apenas 1 ou 2 casos onde pessoas tivessem sido abduzidas e vivido experiências com as mesmas referências, já poderíamos dizer que seria uma coincidência impressionante. Mas são centenas de pessoas que acreditam ter passado pela mesma experiência, às vezes até na mesma ordem, vendo as mesmas coisas. De um cientista de OVNI. Não sabia para quem telefonar, mas soube que o senhor trabalha há anos com isso. Não é algo que se possa... O número de casos disparou e aumentou também o interesse das pessoas com relação ao estranho fenômeno dos OVNIs. Atualmente, um número crescente de pessoas como Ray Fowler e o falecido Dr. Reineck se sentem atraídos a investigar o enigma das abduções alienígenas. Atualmente aposentado dos negócios da defesa, Ray dedica quase todo o seu tempo livre à investigação e publicação de relatos de abdução. Todo o trabalho não é o bastante. As pessoas continuam procurando a ajuda de Ray. Essas pessoas têm flashbacks, sonhos e lembranças de experiências com abdução extraterrestre. O problema é que elas não sabem para onde ir. Tentam falar com amigos, padres e ninguém lhes dá atenção. Aí elas me procuram e me pedem para ouvi-las e eu as ouço. Algumas vezes, Ray inicia uma investigação em escala abrangente, numa tentativa de descobrir o que ocorre durante um caso de lapso de tempo. Isso aconteceu quando Jim Weiner o procurou pedindo ajuda. Jim ainda não sabia, mas ele e seu irmão gêmeo Jack fariam parte do capítulo seguinte da história dos OVNIs, o capítulo sobre abduções alienígenas. As pessoas que estamos prestes a ver levavam vidas normais, mas algo interrompeu essa normalidade. Elas acreditam que foram abduzidas por seres de outros planetas. As investigações de Ray ocuparam sua vida de tal maneira que agora ele precisa se disciplinar a arrumar tempo para sua família, para seu jardim e para construir este planetário caseiro. No entanto, um caso em particular apresentou tantas pistas sobre o mistério das abduções que Ray não pôde ignorá-lo. Ele o batizou de abdução Allagash. O caso do Weiner é interessante porque trata-se de 2 gêmeos idênticos. Jim e Jack Weiner, gêmeos idênticos e 2 irmãos muito apegados. Eles vieram do mesmo óvulo e compartilham as mesmas sensações. Os 2 são artistas e ambos acreditam que foram abduzidos. Abduzidos porque são gêmeos. A ideia que os 2 têm de si é a mesma de 2 homens comuns. Jim ensina computação gráfica e vive na cidade com a noiva. Jack também é um artista, trabalha com máquinas óticas e vive no campo com a esposa Mary. Gêmeos idênticos. Alguns investigadores de OVNIs suspeitaram da ligação entre gêmeos e abduções. Um estudante de fisiologia humana vai notar que os gêmeos são espécimes particularmente interessantes para estudo. Se olharmos o fenômeno da abdução extraterrestre como um todo, notamos que parece haver um interesse tremendo nos sistemas reprodutores humanos de homens e mulheres. Então, olhando de uma perspectiva neutra, qual é o melhor assunto que existe para o estudo de engenharia genética ou para experiências genéticas do que examinar gêmeos, principalmente gêmeos idênticos? Abdução era uma palavra que não fazia parte do vocabulário dos Weiner há 20 anos. Eu sempre me considerei um sujeito bastante comum e normal. E a Mary e eu estamos tocando nossas vidas, trabalhamos todos os dias, fazemos as mesmas coisas. Não há um trauma nas nossas vidas, nada disso.
A normalidade foi interrompida abruptamente numa noite de verão, durante uma viagem de acampamento com os amigos dos gêmeos Charlie e Fultz. Depois da viagem, subitamente sofreu uma reviravolta radical e definitivamente estranha. Eles começaram a ter pesadelos bizarros e se viam assolados por um medo inexplicável. A sensação era de que algo terrível havia acontecido. Mas o que poderia ser? O que estava claro é que eles poderiam perder seus trabalhos, seus familiares, até a própria sanidade, se não descobrissem o que havia acontecido. Com a ajuda de Ray Fowler, os irmãos Weiner iniciaram uma investigação que revelou uma possibilidade assustadora que eles jamais haviam considerado: abdução extraterrestre. Leva um bom tempo para se acostumar com a ideia disso tudo. Não foi nada fácil lidar com isso no começo. Havia muitos sentimentos. Isso é certo? Fiquei maluco? É algum tipo de doença física? Será que eu tenho um tumor no cérebro? Hoje vamos trabalhar com imagens que usam luz e sombra para criar uma atmosfera misteriosa. Costumo dizer às pessoas que isso realmente não me aborrece, que está tudo numa unidade secundária do meu cérebro. É um ambiente bastante misterioso. Mas, na verdade, isto está muito presente na minha mente todos os dias da minha vida. Não sabemos se ela está fugindo de alguém ou é algo com que tenho que conviver diariamente. Conviver diariamente. Imagine como seria contar à própria noiva, aos pais, ao chefe, que você foi abduzido. Jim não tem ilusões quanto ao que as pessoas pensam, embora permita gentilmente a entrada das câmeras na casa. A noiva de Jim não quer aparecer. A minha noiva tenta ficar fora disso o máximo possível e eu acho que, em parte, ela sente medo disso tudo porque está nesta situação. Está apaixonada e vai se casar com um cara que diz que coisas bizarras aconteceram com ele, algo que é bem esquisito. E isso a faz pensar se o noivo vai estar bem. É assustador para ela. E se ela aceitar tudo isso, ainda há preocupação do que pode acontecer a ela se vierem me buscar. Ela vai estar do meu lado. Mas o que poderia acontecer? Quem poderia vir? E o que eles querem? Jim precisa descobrir. Não estamos fazendo isso para divertir as pessoas ou para conseguir 15 minutos de fama na televisão. Estamos investigando porque queremos encontrar respostas. Quando Ray se ofereceu para investigar o caso dos irmãos Weiner, eles sabiam que não havia um antídoto que os fizesse esquecer o que havia acontecido a eles. Mas talvez conseguir poucas respostas fosse melhor do que não conseguir nada. Estamos em Horse Country. Aqui a aparência é tudo e a tradição é soberana. É o universo do dinheiro, poder e influência. O cenário perfeito para uma novela de televisão. Mas atrás dos portões de uma fazenda de cavalos, a história que se desenrola mais parece um episódio da série Além da Imaginação do que uma novela comum. Claire e Diana não se conheciam 8 anos atrás, ou pelo menos elas pensavam assim. Quando Diana contratou Claire para administrar seu Aras, as duas pensavam que tal encontro traria apenas um bom relacionamento de negócios. Claire era uma treinadora experiente de cavalos que procurava trabalho. Diana tentava manter seu trabalho de tempo integral na polícia, enquanto cuidava da fazenda ao mesmo tempo. Estão convencidas de que estiveram juntas na infância, como parte de uma experiência alienígena bizarra, e finalmente unidas novamente como adultas. Não dá para acreditar em como ela veio parar na fazenda. Não foi coincidência. Só pode ter sido planejado. Isso parecia tão fora de cogitação. Claire levava uma vida confortável a centenas de quilômetros de distância da fazenda de Diana. Ela tinha um bom trabalho e um estilo de vida comum. E um dia, ela abandonou tudo sem motivo algum, apenas seguindo sua intuição. Eu tinha uma vida estável, sou divorciada, criei meu filho sozinha. Levávamos uma vida comum. Trabalhei duro para conseguir minha casa, tinha um jardim, cuidava das flores. Tudo corria bem e eu tinha um ótimo trabalho há anos e ganhava um bom salário. Mas um impulso misterioso fez com que Claire abandonasse tudo o que ela havia conquistado. Um dia eu acordei, saí para trabalhar e na metade do caminho parei. Ainda era cedo. Voltei para casa, liguei para o trabalho e pedi demissão.
2 semanas depois, saí da casa onde morava, coloquei o que pude no carro e comecei a dirigir. Eu simplesmente não sabia para onde ir. Abandonei tudo que eu construí durante toda a minha vida. Isso aconteceu na mesma época em que Diana precisou de um administrador para a fazenda. Eu estava desesperada. Tinha entrevistado 2 ou 3 pessoas que queriam um trabalho. Não era o que eu queria. De alguma maneira, não eram pessoas compatíveis. Então, recebi um telefonema da Claire e ela chegou 2 horas depois. Foi então que surgiu entre as duas a sensação estranha de que, de alguma maneira, elas já se conheciam. Era como se eu a conhecesse. Caminhamos pela fazenda e, enquanto eu mostrava o lugar, não parava de pensar. Tenho certeza de que conheço esta mulher de algum lugar. Eu a contratei e ela mudou no dia seguinte e começou a administrar a fazenda já faz 8 anos. O trabalho de Claire incluía um cargo na diretoria. Assim, ela mudou-se para a fazenda para morar com Diana, o irmão e a irmã. Logo, as duas se tornaram muito amigas e estabeleceram uma rotina que girava em torno dos cuidados aos cavalos. Nossas vidas eram basicamente normais. Tínhamos altos e baixos, bons momentos e outros não muito bons, mas as coisas iam muito bem. Vivíamos como pessoas normais. Essa rotina foi interrompida quando acontecimentos bizarros lançaram Claire e Diana numa frenética busca por respostas, que terminou em uma palavra: abdução. Desde então, elas vivem em um pesadelo. Há dias em que eu duvido se tudo isso está acontecendo de verdade. Podem ser apenas sonhos. Mas quando penso melhor, vejo que sonhos não deixam sangue no travesseiro e nem deixam folhas na cama. Os sonhos não fazem isso. No meu íntimo, sei que não é um sonho. Quem dera isso tudo fosse fruto da minha imaginação. Mas hoje eu sei que não é. Não podemos ir à polícia, não podemos ligar para a emergência, ninguém pode nos ajudar. Não podemos nem evitar, não podemos combater isso. Fique firme, continue, isso mesmo, melhorou. Segure-o firme e assuma o controle. Está conduzindo com as pernas e as mãos, você está no controle. Controle é muito importante para mim. Eu preciso controlar as coisas aqui, porque não controlo nada além disso. Não perca o contato com ele, guie-o com suas mãos, com suas pernas. Eu mudei muito e logo percebi que as mudanças na minha personalidade tinham mais a ver comigo mesma. Você está no comando, não o cavalo, do que com algum tipo de reação para o que tem acontecido comigo durante toda a minha vida. Diana e Claire sabem que muitas pessoas gostariam que elas não tocassem no assunto. A família de Diana não quer aparecer e eles gostariam que ela também não aparecesse. Tem sido difícil para eles, quase tão difícil quanto tem sido para nós, porque eles não entendem o que está acontecendo. Eles não acham que somos loucas, eles nos conhecem bem, mas podem pensar, será que elas estão imaginando essa história? Elas seriam capazes de inventar isso? Estão mentindo? Mas Claire e Diana sabem que há pessoas que acham que as duas estão mentindo. Outras acham que as duas enlouqueceram. Há ainda pessoas que acreditam nelas. Eu vim trabalhar aqui há 1 ano, talvez um pouco mais. Não tenho problemas com isso. Se eu tivesse, não teria vindo aqui. Porque as pessoas não aparecem nos lugares onde há boatos de alienígenas abduzindo pessoas. Todos pensam assim. Mas eles não me incomodam, não incomodam minha família. Eu não tenho problemas com isso. Mas não sei se eles são espertos o bastante para ir adiante com isso, sinceramente. Mas eles foram além, como veremos a seguir. Este homem também teve sua vida transformada, depois de um encontro estranho com uma luz brilhante vinda do céu. Seu nome é Fred, e como as outras pessoas dessa história, ele viveu um estranho fenômeno conhecido como lapso de tempo.
Mas, ao contrário dos outros, Fred ainda não acredita que tenha sido abduzido. Até agora, ele tem hesitado em explorar esse lapso de tempo, porque teme o que as lembranças ocultas possam revelar. Unidade 5, tudo calmo na minha rua. Vou continuar aqui, mantendo contato. Se me dissessem há um ano que eu estaria no Nordeste de Connecticut dirigindo um táxi, eu jamais teria acreditado. Fred é ou era um comediante, um astro em ascensão no mundo da comédia. Trabalhava nos grandes clubes da região, ao lado dos melhores do ramo. Fiz humor durante muitos anos e trabalhava 5, 6 noites por semana. Minha carreira estava crescendo. Fui indicado como o melhor cômico de Boston alguns anos antes disso. O personagem de um perdedor levava Fred direto para o estrelato. Ele É o melhor da cidade, um dos reis da comédia. É sucesso em todo o país. Ele é muito engraçado e vão adorá-lo. Vamos receber... Vamos aplaudir o... Vamos aplaudir o humor de... Simplesmente Fred! Simplesmente Fred. Fred! Fred! Me deu a impressão de que meu oculista estava me enganando. Sabem, aquelas coisas boas da infância. Meu pai costumava me jogar para cima e depois... Quando eu fiz 15 anos, saí da escola e fugi de casa. E o advogado do meu pai me orientou. Nunca tinha feito aquilo. Pelado. Isso acabou com o meu fim de semana. Obrigado e boa noite. Fred venceu uma maratona de comédia de uma semana, superando mais de 200 concorrentes, inclusive Jim Carrey. Eu estava trabalhando com pessoas que tinham carreiras bem-sucedidas, sabe? Fiquei nesse meio durante alguns anos e estava pronto para passar para o primeiro time do mundo da comédia. Mas aí tudo aconteceu e agora eu estou aqui em uma esquina vazia de Connecticut. Mas Fred não teve apenas uma carreira interrompida. Desde a noite em que passou pela experiência de lapso de tempo, tudo o que acontece tem interferido em seu relacionamento com a noiva Nina. Chegou um momento em que ela me pediu para nunca mais tocar nesse assunto. Isso não me fazia bem. Eu não podia. Era algo que eu tinha que investigar. E se eu nem podia tocar no assunto... Para onde eu iria? O que eu ia fazer? Finalmente, ela concordou que eu tinha que investigar isso. E foi o que Fred fez. Ele está prestes a mergulhar fundo no mistério de seu lapso de tempo. Ele torce para retornar com sua saúde mental intacta e com sua vida reparada. Os relógios calculam um instante após outro, e assim delimitam nossas vidas. Mas e se o tempo avançasse ou parasse, e depois recomeçasse, sem nenhum aviso e sem nenhum padrão? Este é o tormento criado pela experiência do lapso de tempo. Para os que viveram tal experiência, o lapso de tempo é mais que um mistério, é um problema. Bem no íntimo de suas mentes, uma intuição os adverte de que há alguma coisa errada e que não pode ser ignorada. Para os irmãos Jim, Jack e o amigo Charlie, tudo começou em uma viagem de acampamento para Northwards, as florestas do norte. Meu irmão gêmeo Jack e mais um amigo decidimos viajar para acampar e andar de canoa no Buster State Park, ao norte de Maine. Fica a meio caminho da estrada que leva às Northwoods. Depois que chegamos ao lago, tivemos que esperar pelo guarda florestal que iria nos acompanhar. Nós planejamos uma pescaria em um lago chamado Lago Smith. E quando o guarda florestal viu que o lago fazia parte do nosso itinerário, disse que não poderia nos levar até lá, mas decidimos dar uma olhada assim mesmo, porque queríamos muito pescar naquele lugar.
Foi isso que nos colocou nesta encrenca para começar. 2 dias mais tarde, numa noite, decidimos sair de canoa e pescar alguma coisa. Fizemos uma fogueira enorme que nos servisse de ponto de referência, caso contrário não acharíamos o caminho de volta. Fizemos a fogueira, entramos na canoa e começamos a remar. Estávamos na água há uns minutos, estava muito lamacento. Havia muitos troncos e raízes. Decidimos parar e finalmente começamos a pescar. Pescamos talvez durante uns 20 minutos, não mais do que isso. Nós começamos a iluminar a água com as lanternas, procurando lugares onde houvesse peixe. Eu estava olhando dentro da água e um dos dois sentados atrás de mim gritou: "Droga, o que é isso?" Quando me virei para ver o que ele estava olhando, no final do lago, bem em cima da copa das árvores, havia uma esfera gigantesca de luz. Era monstruosa, tinha o tamanho de uma casa de 2 andares. E aquilo não emitia som algum. Só ficou flutuando lá. Não emitia zumbidos, roncos, assobios, absolutamente nada. No início, eu tentei decifrar aquilo, tentei raciocinar, tipo, que diabos é isso? Sabia que não era algo comum, sabia que não era um helicóptero. Não se movia como um balão meteorológico. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar de nada parecido em toda a minha experiência militar. Então nós decidimos, acho que foi o Charlie quem disse, e se fizermos uns sinais com a lanterna, quem sabe? E nós respondemos, claro, ótima ideia, faça isso. Quando eu fiz isso, um raio de luz saiu do fundo da esfera. O raio brilhava e no instante seguinte sumia. No momento em que ele fez isso, a coisa começou a se mover na nossa direção. Eu agarrei o remo e comecei a remar o mais rápido que podia. Eu me concentrei totalmente naquele foco de luz. Jack ficava olhando para trás, vigiando a coisa, e ele não parava de gritar: "Vai pegar a gente!" Naquela altura, todos já estavam em pânico. Começamos a remar feito loucos para escapar daquilo. Eu ouvia os rapazes atrás de mim remando, desesperados com as mãos. A água espirrava longe com as nossas remadas. A coisa deu um salto estranhíssimo para a frente. "Vai pegar a gente!" Estava quase em cima. Veio e começou a nos cobrir. Não podem fazer isso, as coisas não acontecem assim. A coisa está bem atrás da canoa, não vamos conseguir fugir disso. Foi a última coisa que passou pela minha mente. E no momento seguinte, nos vimos na margem do rio. Eles continuaram fugindo, ou pelo menos acham que continuaram. Aí nós saímos da canoa, olhamos e a coisa estava bem à nossa frente, talvez a uns 30 metros no máximo, planando em cima da água. Daí essa esfera fez outra coisa bem estranha. Ela pareceu implodir. Ela fez muito rápido. E em seguida reaparecia mais alto no céu, brilhando novamente. E ela parecia subir cada vez mais alto, ganhando mais altitude a cada uma dessas etapas. E no final, decolou feito uma bala, tipo... Puff. Muito veloz, não dá para explicar, era instantâneo. E desapareceu num instante. Estávamos atônitos, ficamos parados ali, pensando o que diabos tinha acabado de acontecer. Parecíamos estar em uma espécie de estado de choque. Em seguida, eles descobriram que muitas horas haviam passado. A primeira pista disso foi a fogueira. Quando voltamos para a fogueira do acampamento, só encontramos cinzas. Achamos isso muito estranho porque, para nós, entre a hora em que saímos para pescar até a hora em que voltamos, depois que vimos a esfera, só tinham sido uns 15, 12 minutos. Eu tinha certeza disso. A fogueira devia estar estalando, ainda devia estar queimando com chamas de quase 2 metros de altura. Era algo que não conseguíamos explicar. Era um mistério. Um mistério que passou a persegui-los. Vamos, garotas. Venham.
Claire e Diana seriam as primeiras a afirmar que um planejamento sem atrasos é o segredo para a vida numa fazenda. Mas numa noite, inexplicavelmente, Claire perdeu 2 horas no tempo, algo que além de ter dilacerado sua vida, também ameaça sua sanidade. Eu estava andando... E para ela, assim como para os Winners, tudo começou com uma luz. Eu estava dirigindo de volta para a fazenda a uns 8 quilômetros daqui. Então vi luzes no céu, silenciosas, sem nenhum ruído de motor de avião. Eu parei o carro para ver o que era aquilo. E num piscar de olhos, de repente, eu estava novamente atrás do volante, fazendo uma curva em alta velocidade. Não era a parte da estrada onde eu estava antes. Minhas orelhas sangravam, talvez porque meus brincos estivessem ao contrário. Eu também percebi que não conseguia lembrar do que tinha acontecido durante 1h30 ou quase isso. Não tinha ideia de onde eu tinha estado naquele período. Quando cheguei em casa, acho que a minha primeira reação foi pensar: eu consegui, estou em casa, estou inteira, estou com náuseas, apavorada, estou maluca. Minha reação ao primeiro incidente de Claire foi: meu Deus, a Claire ficou maluca. Eu dei muito trabalho a ela. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela precisa urgente de umas férias. E então, aconteceu outra vez. Há 2 anos eu voltava de uma reunião de trabalho e vi luzes na estrada à minha frente. De repente, a luz que cobria a caminhonete ficou muito brilhante e eu não conseguia enxergar nada. Minha lembrança seguinte com consciência foi cair com muita força dentro do carro, na estrada, como se tivesse despencado. Eu tinha medo de contar o que tinha acontecido de novo. Eu não queria que pensassem que eu era louca e que me internassem. Eu achei que era um esgotamento nervoso. Eu pensei nisso muitas vezes. Claire não é a única atormentada pela experiência do lapso de tempo. Na comédia, assim como na vida, o tempo é tudo. Numa noite, no caminho de uma apresentação em Vermont, Fred percebeu que havia perdido 7 horas e toda a sua vida começou a se transformar. Também para Fred, tudo começou com uma aparição. De repente, eu vi aquela coisa. Parecia um dirigível de propaganda ou algo parecido. Aquelas luzes começaram a planar e prenderam a minha atenção. Fiquei olhando e pensei: é um dirigível de propaganda. Daqui a pouco vai aparecer uma mensagem. Em poucos segundos ficou do tamanho de uma bola e eu pensei: não é um dirigível. Quando a luz estava bem próxima, um avião militar passou por perto. Quando o avião militar apareceu, o suposto dirigível disparou para o norte e se afastou do avião em questão de segundos. Ele sumiu. Fiz o show e foi um dos piores da minha vida. Eu não conseguia fazer o microfone funcionar. Toda vez que eu o tirava do pedestal, quando estava na conclusão de uma piada, ele zumbia. Então não pude tirá-lo do pedestal o show inteiro. O comediante que se apresentou depois não teve nenhum problema. Ele tirava o microfone do pedestal e o usava na hora que queria. Dirigi durante 5, 10 minutos e vi a coisa novamente. Aquela luz ficava flutuando e era coberta por um monte de outras luzes que começaram a descer. Aquilo não era um dirigível. Elas continuaram descendo e eu fiquei olhando enquanto desciam.
estavam fora de controle. Elas vão bater. E em seguida, nada. Tudo havia desaparecido. Só restara um vazio na memória de Fred. Não havia mais nada no céu. Tive que parar em um motel na estrada, estava exausto. Não conseguia dirigir mais. Era 1h30 da manhã. Eu estava a 5 quilômetros do ponto de partida e haviam-se passado 3 horas. Era impossível que eu tivesse dirigido a 8 quilômetros por hora. Havia um grande lapso de tempo ali. Eu simplesmente não compreendo. Você vê uma luz inexplicavelmente brilhante no céu e perde a memória de 2 horas no tempo. Algo está errado. No início, você tenta lembrar de tudo o que aconteceu, tenta achar alguma explicação para si. No dia seguinte, acordamos, desmontamos tudo e não tocamos no assunto. Não me lembro de ter falado no assunto. Nós ficamos meio mergulhados em nossos pensamentos, andando e desmontando o acampamento. Nós simplesmente não falamos no assunto. Levantamos o acampamento, pegamos nossas canoas, começamos a remar, e só algumas horas depois é que começamos a lembrar da luz imensa que tínhamos visto na noite anterior. E então, pela primeira vez, conversamos sobre o assunto. Se alguém consegue encontrar sentido no que aconteceu, pode tentar contar a outras pessoas. Mas ao fazer isso, pode vir a descobrir, como os irmãos Weiner, que ninguém parece acreditar na história. Nós chamamos um guarda florestal que passava por perto e contamos o que tínhamos visto. Perguntamos se alguém já tinha visto algo parecido no local, se os guardas já tinham visto algo, sabe, o que estava acontecendo ali. Nós tínhamos certeza de que alguém havia visto aquilo. Alguém tinha que ter visto. Era gigantesco. Contamos ao guarda e ele ficou bravo. E a reação dele foi: como se não bastassem os campistas reclamarem dos ursos e dos insetos, agora são malditos marcianos. Eu acho que vou ter que deixar minha arma preparada. Sabe, nós não achamos graça nenhuma. Nós dissemos: não estamos brincando, isso é sério, é para valer, aconteceu mesmo. E o Charlie fumava num cachimbo. Ele estava tentando parar de fumar. Eu me lembro que o guarda viu o Charlie acendendo o cachimbo e disse: não sei o que vocês andam fumando nesse cachimbo, rapazes, mas se eu fosse vocês eu deixaria isso de lado por uns tempos. E a gente dizia: não, ninguém nunca vai acreditar na gente, realmente não vai. Se ninguém acreditasse em sua história, o que você faria? Os irmãos Weiner fizeram uma simples viagem de acampamento. O primeiro guarda florestal os avisou que não fossem ao Lago Smith, pois a água era muito rasa. Mas eles foram mesmo assim. Então eles tiveram um encontro estranho com uma luz e perderam 2 horas no tempo. A primeira pessoa que ouviu a história achou que eles estavam loucos. Eles decidiram esquecer o ocorrido e continuar a viagem. Mas no dia seguinte, outro acontecimento fez com que eles voltassem a pensar em tudo novamente. No dia seguinte, estávamos em outro ponto do lago, onde ele se fundia com o rio, formando corredeiras, e havia uma cachoeira chamada Chase Rapids. Meu irmão e eu nunca tínhamos descido uma cachoeira de canoa, ficamos meio preocupados, tínhamos muita bagagem, precisávamos de transporte terrestre. Então perguntamos a outro guarda sobre algum transporte perto da cachoeira e ele respondeu: mas por que estão preocupados? Não há cachoeiras no momento. Nós dissemos: mas como assim? Há cachoeiras a uns 4 quilômetros daqui. E ele disse: um furacão acabou de passar por aqui, uns 10 dias atrás, e a água está a quase 1 metro acima do nível normal. Todas as pedras estão submersas, vocês podem passar. Eu achei aquilo muito estranho, porque logo que chegamos, o primeiro guarda nos disse que o nível da água do Lago Smith estava baixo. Para mim, aquilo era uma contradição total. Nós até dissemos isso a ele. Eu disse: bom, isso é muito estranho, porque um outro guarda nos disse que o nível da água era baixo nesta época do ano e que não devíamos ir ao Lago Smith. Quando acabei de dizer isso, esse guarda virou as costas, foi embora e não falou mais conosco. Vimos que aquela era a reação mais comum e ponto final. Nós não tínhamos coragem para fazer qualquer relato oficial sobre o fato.
Quando Claire contou a Diana que havia caído do céu dentro de sua caminhonete e que havia perdido a memória de 2 horas, Diana não precisava acreditar. Ela era a chefe de Claire, poderia tê-la demitido e contratado outra pessoa, mas ela não o fez. Talvez por lealdade ou pela amizade, ou talvez por outra razão. Eu tentei ajudá-la o máximo que pude, mas ela não queria tocar no assunto. Ela se recusava a falar, queria que tudo passasse e que não acontecesse mais. Eu queria estar normal, queria estar no controle, mas estava totalmente perturbada. Minha reação foi diferente. Eu não estava envolvida, eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas quando Claire passou pelo segundo lapso de tempo, Diana começou a sentir que estava envolvida. Ela passou a recordar coisas e também começou a resgatar lembranças antigas e intrigantes. Ela se lembra melhor do que eu de um incidente que eu achei muito estranho. Fiquei pensando naquilo que tinha acontecido uns 2 anos atrás. Nós vimos luzes muito brilhantes perto da porta dos fundos. Saímos na varanda e ficamos olhando, totalmente fascinadas. Na verdade, nós tínhamos visto um OVNI. Aí comecei a comprar todos os livros que via e comecei a ler tudo a respeito. Fiquei fascinada pelo assunto. A vida na fazenda tinha que prosseguir. Havia decisões a tomar, mas as 2 mulheres perceberam que um véu misterioso havia envolvido suas vidas. Para qualquer direção que seguissem, tudo parecia estranho e fora de contexto. No início, elas acreditaram que fosse imaginação ou apenas coincidências, até que acontecimentos perturbadores passaram a ocorrer com uma frequência que não podia ser ignorada. Claire começou a lembrar cada vez mais de coisas. Tudo parecia cada vez mais estranho. Ela começou a lembrar de mãos estranhas. Achamos que tinha ligação com as luzes que tínhamos visto há 2 anos. Começamos a ficar mais atentas ao que acontecia à nossa volta. Percebemos que havia muitas coincidências e todas muito estranhas. Coisas como computadores que disparavam a funcionar sozinhos quando estávamos por perto, luzes que acendiam sozinhas com o plug fora da tomada, televisões que ligavam sozinhas, relógios que paravam insistentemente às 3 horas da madrugada. Eu dormia com as pernas depiladas e acordava com um monte de pelos. Começamos a pensar se tudo aquilo era realmente coincidência ou se havia outra explicação para tudo aquilo. Fiquei preocupada quando vi que não podíamos lidar com aquilo. Precisávamos de ajuda e de mais conhecimento do que tínhamos. Procurei na lista telefônica e tive a sorte de achar o número de um pesquisador de OVNIs. Liguei para ele e a minha primeira pergunta foi: é possível que seres humanos sejam abduzidos por OVNIs? Eles não queriam nos encher de informações sobre tudo o que sabiam, mas parecia que o que a Claire havia passado era muito familiar para eles. Combinava com padrões que eles já conheciam e que nós não conhecíamos. Era apavorante. À medida em que ficamos sabendo mais detalhes sobre esses fenômenos, eu comecei a me lembrar de mais coisas. Então, Diana e eu percebemos que podíamos associar praticamente tudo o que acontecia conosco com esse fenômeno, com abduções, com alienígenas e com OVNIs. Estávamos ficando paranoicas. Tivemos que aprender a separar o real do que era incompreensível e, embora fosse muito estranho, considerá-lo como algo que tinha realmente uma ligação com o que acontecia conosco. E uma linha muito tênue separa as 2 coisas. Escolhido um dos melhores comediantes do ano passado. Por favor, vamos aplaudir o comediante simplesmente Fred. Meu nome é Fred. Quando Fred voltou de seu show fracassado em Vermont, depois de uma experiência bizarra de lapso de tempo, ele precisava contar aquilo a alguém. Às vezes, Fred gostaria de nunca ter contado nada a ninguém. Quando voltei para casa, eu não conseguia falar em outra coisa.
Era a coisa mais incrível que já tinha acontecido comigo e eu não conseguia manter segredo. Contei a história para outros comediantes e não devia ter contado a eles. A história de Fred sobre o OVNI começou a destruir sua reputação como comediante. Contei o caso para um agente, um produtor que tinha sido operador de tráfego aéreo, e ele respondeu que aquilo não interessava e que tinha outro comediante em vista e parou de me dar trabalho. Mas os danos à reputação não foi o único problema que Fred precisou enfrentar. Isso minou a minha segurança, sabe? O segredo para ser bem-sucedido como comediante é estar confiante e, principalmente, com o tipo de trabalho que eu fazia, um personagem autodepreciativo, é como ficar na beira do abismo. Se você não fizer direito, o público não vai engolir. Eu não conseguia me concentrar nas piadas. Só pensava em OVNIs o tempo todo. Fred escreveu a clubes e agências de comédia como um homem prestes a se afogar, pedindo ajuda àqueles que pudessem evitar que ele afundasse. Mas, na verdade, o maior desafio para Fred está dentro de sua mente. E a menos que ele mergulhe fundo em suas lembranças para descobrir o que ocorreu durante seu lapso de tempo, Fred sabe que sua carreira continuará suspensa.